Os deputados Antônio Moraes e Álvaro Porto estão se colocando aí como candidatos à presidência. Um cargo que é bastante cobiçado também é o cargo de primeiro secretário. E aí o PSB, que é o partido que fez o maior número de candidatos, ou aliás, de candidatos eleitos, pretende ou está de olho aí nessa vaga, entre outros partidos também, como o PT. Sobre este assunto, nós convidamos aqui o cientista político Felipe Ferreira Lima e a doutora Priscila Lapa, sempre contribuindo com o nosso programa para a gente abordar este tema. Eu começo pelas mulheres, claro, doutora Priscila, essa composição aí, toda essa discussão acerca da mesa diretora, a eleição acontece só lá em fevereiro, mas já tem gente de olho aí nos cargos da mesa diretora, não é? O que é que muda da legislação anterior para a próxima que começa em janeiro? O fim da era PSB no governo estadual tem tido reflexos não apenas na própria composição do executivo, com a eleição de Raquel Lira e, consequentemente, com a ascensão de outros partidos aliados para compor o primeiro e o segundo escalão do governo, mas também no legislativo, onde a gente tinha uma composição muito capitaneada pelo PP, pelo partido que, durante toda a era PSB no poder, esteve ali na base de apoio e ocupando uma postura política, um posicionamento político de destaque, de proeminência, inclusive com a presidência da Casa à frente aí com o deputado Heriberto Medeiros. Então, o fim dessa era PSB está impactando nessa rearrumação de forças, a conquista do cargo não apenas de presidente da Assembleia, mas também de outros cargos da mesa diretora que impactam diretamente na distribuição de recursos dentro da Assembleia. Isso tem, claro, quem conseguir emplacar um nome aí certamente se credencia como uma liderança política dentro do legislativo e, consequentemente, dentro do estado de Pernambuco, podendo passar a liderar um grupo político que se torne forte e que ganhe destaque nessa nova era política iniciada com as eleições de 2022. Obrigado, doutora Priscila. Doutor Felipe Ferreira Lima, é total interesse do governo que o próximo deputado eleito presidente seja um deputado aliado, né? Olha, normalmente, qualquer eleição de casa legislativa, de mesa diretora das casas legislativas, seja ela municipal, estadual ou federal, a nível de Congresso Nacional, é um momento de muita atenção e também de muita tensão da classe política que se elegeu, né? E aquela que permeia ali a margem de quem se elegeu, os partidos políticos e etc. e tal. Porque é o momento justamente da alocação, do enquadramento, da posição, melhor dizendo, do posicionamento dos interesses dos parlamentares e do Poder Executivo. Do lado do Poder Executivo, no nosso caso aqui, a governadora Raquel Lira, governadora eleita Raquel Lira, ela vai ter que influenciar, vai ter que ter um jogo de cintura aí, figuras importantes ali dentro, né, para fazer um quadro de parlamentares com apoio suficiente na mesa e fora dela, né, para poder passar os projetos de interesse do governo, para poder fazer o primeiro mandato, digamos assim, esse mandato que começa agora, né, mais tranquilo em termos de aprovações e de empecilhos, obstáculos que poderiam aparecer, né, no legislativo. E dentro do próprio legislativo é a hora dos parlamentares, no nosso caso dos deputados estaduais, colocarem no tabuleiro suas peças, distribuição de cargos, né, os poderes de influência lá dentro, os líderes de partido, líderes de oposição e de governo, né, a mesa que tem o interesse total, né, de todo e qualquer parlamentar ali, a presidência, por óbvio, que é o motor propulsor, mas tem outros cargos importantes, como o primeiro secretariado, né, que é intitulado, né, na classe política como a prefeitura da Casa Legislativa. Por quê? Porque é o cargo em que o cidadão que vai ocupar, o parlamentar que vai ocupar, vai ter gerência sobre a questão administrativa da Assembleia, né, o orçamento, né, as questões de cargos internos, os gastos, tudo o que vai ser de ordem material, né, para gerir lá dentro, passa pelo primeiro secretário.
É um cargo cobiçado porque tem um poder de influência, de manejo financeiro muito grande, né? Isso é fato em qualquer eleição legislativa interna, né? Então, é um momento que, para o político, às vezes é até mais importante do que a própria eleição em si, né? Às vezes o político está tão acostumado com o traquejo da eleição, né, que já não é mais um empecilho como era no passado para ele. E quando ele chega lá dentro, aí sim é a hora de botar os interesses, né, na mesa, no tabuleiro, como eu disse aqui, né, e trabalhar para ter uma posição boa durante os 4 anos que vão chegar, né? Uhum. É uma eleição interna que deveria despertar interesse do eleitor, mas, como eu disse aqui, não interessa tanto, fica mais restrita a quem gosta de política, a quem cobre política ou a quem gosta de entender, né, o funcionamento do Estado. Uhum. Ok, doutor, muito obrigado pela sua participação. De acordo com a reportagem do Jornal do Comércio, o deputado progressista tenta, no caso o Diogo Moraes, ou melhor dizendo, o deputado Antônio Moraes tenta buscar a unidade, mas tem esbarrado no fato de que há um grupo de parlamentares que não seria, ou para esse grupo não seria interessante o PP, o Partido Progressista, novamente na presidência da Casa Joaquim Nabuco. Por outro lado, Álvaro Porto já teria conseguido firmar o apoio de 35 dos 49 deputados que compõem o Legislativo pernambucano, né? Então, além da presidência, o cargo de primeiro secretário também é bastante almejado, isso porque é responsável por fiscalizar e administrar os recursos, né, as despesas da casa, sendo o espaço mais cobiçado aí entre os partidos. Então o PSB, como eu falei no início, que é o Partido Socialista Brasileiro, que tem a maior bancada, com 13 deputados estaduais eleitos, também está no páreo para a indicação do primeiro secretário. Nomes teriam sido colocados à mesa, como os casos do deputado Rodrigo Novaes, Aglailson Vitor e Francismar Pontes. A gente continua acompanhando agora.